Oi, eu sou o Thiago e aí nesse vídeo eu vou gravar a parte 2 do DSpace para estudantes. Então, é mostrar o DSpace, pelo menos os principais conceitos do DSpace de uma maneira bem simplificada, mas que eu acho que é, serve para poder entender melhor o software e quais são as funcionalidades dele. Eu tô aqui no Space Demo, tá? Então a gente vai usar ele. Pode ver que tem a primeira questão aqui é que tem quatro perfis que a gente pode acessar, tá? Vou colocar um pouquinho mais perto aqui. Tem o administrador do site, um administrador da comunidade, um administrador da coleção e uma pessoa que pode fazer a submissão. Isso já traz o primeiro conceito importante do DSpace, que é o workflow. Então, para cada é, conjunto de. Para cada. Como posso falar? É, Comunidade, coleção, tem que ter um fluxo de depósito. Entende? Então, normalmente tem uma pessoa que tem só a função de depositar. Existe um administrador de comunidade, um administrador de coleção e o administrador total do site. Eu vou entrar com o perfil do administrador total do site, que é esse aqui, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho como funciona o DSpace. Para fazer o login, entra com o e-mail aqui do que está marcado, mais o nome do software em minúsculo, que é DSpace, que é a senha. E a gente entra aqui no sistema. Como administrador do sistema, a gente tem acesso a todas as funcionalidades do software. Ó. Até vou voltar, só para mostrar que, dependendo do perfil, você tem acessos diferenciados. Então, ó, como pessoa que só faz a submissão, vamos lá. Você tem alguns acessos menores. Ó, só tem acesso a fazer uma nova, editar o que você provavelmente submeteu e fazer uma nova submissão. Então, é bem limitado a quantidade de funcionalidades que uma pessoa que faz só submissão tem acesso. Mas vamos lá. Como administrador do site, a gente tem acesso a tudo. No primeiro vídeo, eu mostrei como que funciona a estrutura do DSpace, né? Que é a ideia de um conjunto de metadados mais os arquivos que formam um item, o item forma uma comunidade que forma uma coleção. Então, aliás, o que forma uma coleção depois forma uma comunidade. Então, esse é meio que o fluxo do DSpace. O item, ele tem o conjunto de metadados, tá? E os arquivos. Tudo isso ele tem que ser configurado no DSpace. O DSpace ele não vem pronto, tá? Nenhum software livre normalmente costuma vir pronto e o DSpace não é diferente. Então, é necessário a gente configurar o DSpace. Então, uma das primeiras questões que é necessário configurar no DSpace é o conjunto de metadados. E o DSpace é um software bastante flexível no conjunto de metadados. Essa aqui é uma das grandes vantagens do DSpace. E também, de certa forma, gera dúvidas nos bibliotecários de como configurar, tá? Então, ó, como no perfil de gerência do site aqui mesmo, uma das principais questões é fazer a questão dos registros de metadados e de formatos que são aceitos nos arquivos. Então, eu vou começar pelo formato de arquivo, que é um pouquinho mais fácil. A gente pode definir aqui dentro do DSpace quais são os formatos que o DSpace vai aceitar. Então, eu só quero que aceite PDF, só quero que aceite XML ou formato texto. Então, isso tem que ser definido dentro do DSpace. Quais são os formatos do arquivos que vão ser aceitos
né, durante o processo de submissão. Isso é uma etapa bastante importante. E os metadados. Então, a gente já tem, se sempre o DSpace vai trazer pronto um conjunto de metadados, entendeu? Que você pode definir, então, ó, e sempre com namespace, isso definido por padrão, e um sufixo, um prefixo, né, que vai ser DC, por exemplo, o Dublin Core é DC, mas tem o ePerson do DSpace, que é ePerson, mas ele também aceita o esquema.org, então a pessoa para cada tipo de submissão, então, cada formato de arquivo que. Não formato, para cada tipo de material que a gente vai aceitar, é necessário definir quais são os metadados a partir desse conjunto. Então, dentro desse conjunto de diversos aqui, esquemas de metadados, a gente pode ir montando o nosso, por exemplo, o nosso o formato aceito. Então, eu quero descrever um artigo de periódico. Então, eu posso usar o Dublin Core, tá? Então, Dublin Core para questões básicas. Então, eu vim aqui, por exemplo, em Dublin Core. Uma das questões, o registro de metadados é diferente da forma de submissão. Quem vai configurar quais são os metadados aceitos no input forms, né, que é uma forma de como que a gente configura para cada tipo de submissão quais os registros aceitos. Mas é importante que esses metadados estejam registrados aqui nesse sistema. Então, é necessário primeiro registrar o metadado no sistema e depois configurar, e aí sim é por fora, tá? Não é dentro do. Não é uma interface gráfica. Você tem que registrar quais são os formulários, como que é o formulário de submissão e quais são os metadados a partir dos registros que tem aqui, dos esquemas, é, que vão ser utilizados. Então, por exemplo, eu posso definir que título, normalmente desse title, o título, né, é dc. Acho que é title, que é utilizado aqui. Dc subject, dc title. Então, a gente normalmente define o dc title como o título do artigo. Mas pode ser que o Dublin Core não seja suficiente para descrever um tipo de é, material, né, que a gente queira descrever. Então, muitas vezes é utilizado outro esquema de metadados em conjunto, tá? Então, a gente fala que título é desse title, mas eu quero descrever um outro tipo de. Eu preciso descrever qual que é a universidade que a tese foi submetida. E talvez não tenha aqui no DC. Ó, tem assuntos de teses, mas às vezes não tem no Dublin Core especificamente, porque o Dublin Core ele é bem genérico, né? Ele tenta descrever tudo, mas ele não consegue descrever alguns metadados que às vezes é importante para a gestão do repositório. Então, a gente ou cria ou usa um esquema já pronto e pega um outro esquema que já tenha esse tipo de material, ou usa um esquema, tipo, você pode criar um esquema próprio da sua universidade ou da instituição que você está utilizando, contanto que, lembrando que esse metadado que você vai descrever, que é próprio da sua instituição, ele dificilmente vai ser usado no compartilhamento. Então, quando a gente exporta dados ou abre um protocolo Z39, ou não, o AIPMH, a instituição que está utilizando os metadados dificilmente vai poder utilizar esse tipo de metadado. Então, normalmente, a última escolha é esse metadado. Mas uma das funções prioritárias de um bibliotecário dentro do DSpace é para cada tipo de material ver quais são os metadados específicos que tem que ser descrito esse material. Essa é uma das nossas funções prioritárias dentro do sistema. Então, definido quais são os metadados, os tipos de materiais que nós temos, quais são as comunidades e quais são as coleções, é, isso aqui já é um dos principais configurações que o DSpace precisa para fazer as outras questões. Então, a outra função do bibliotecário na questão de descrição do material é como que vai ser o workflow, que é o fluxo de submissão.
Existem vários formatos e o Space é interessante por conta disso, que ele pode permitir que uma pessoa faça uma submissão que vá para um gerente de comunidade, que ele aprova, depois vá para um gestor de coleção e ele aprove, e aí só depois desse fluxo é que vai ser aprovado. Ou que faça uma submissão, tenha que passar por uma edição de um bibliotecário que corrija os metadados, e depois que ele possa ser aprovado. Então, tudo isso depende muito da instituição, muito da forma que você lida com o sistema, mas é definido pelo bibliotecário. Então, é o usuário do sistema, o administrador do sistema, que vai fazer a definição de como vai ser o fluxo dentro da instituição. Definido como que descreve o material, que tem que ser uma definição dos bibliotecários. Definido o fluxo de como vai ser feita a submissão, é possível fazer uma submissão. Então, a gente vem aqui, por exemplo, em novo, e eu vou fazer uma submissão de um item aqui. Ele pede uma coleção, vou pegar qualquer uma aqui, e isso é uma questão importante. Para cada coleção, tem um formato definido diferente. Então, cada esquema de metadados foi definido a partir de uma coleção. O Dspace tem, a partir dessa nova versão, uma forma bem fácil de submissão. Então, normalmente, esse formulário aqui é o que a pessoa que vai fazer a submissão, que pode ser um aluno, às vezes pode ser um professor, não necessariamente é um bibliotecário que faz a submissão. Ele vai fazer por exemplo, uma submissão de um arquivo, ele escolhe o arquivo no computador dele, ele define o autor, se quiser colocar mais de um autor, é só vir aqui colocando mais, se quiser tirar, tira. Definir um título, outras informações, editora, data de publicação. Tudo isso é definido no Input Forms, que é o bibliotecário que vai definir quais são os campos que tem que ser preenchido e quais são os metadados específicos que vão ser armazenados no Dspace. Então, citation, se quiser colocar número de report, colocar identificadores, né? Então, pode definir quais são os identificadores, títulos, palavras-chave, é, arquivos e uma licença. Normalmente também isso é uma etapa importante que um bibliotecário tem que definir qual é a licença que o repositório vai adotar. Lembrando que essa questão de direitos autorais é bastante complexa, mas normalmente, nos casos de, por exemplo, teses e dissertações, é a instituição que define qual é a licença que vai ser adotada, porque ela é a fonte primária do dado. No caso de repositório institucional, a fonte primária é o publisher, né? Então, a editora que faz a submissão é a fonte primária, ela definiu qual que a licença, tá? E no máximo, dentro de um repositório deve ter uma licença, pode existir uma licença alternativa e essa que tem que ser adotada. Mas esse é o critério que tem que ser utilizado no caso de repositórios institucionais. Aí define uma licença e ele pode ou salvar ou já fazer o depósito. Então, esse aqui é a funcionalidade do usuário. Eu queria mostrar bem rapidamente, eu acho que é possível fazer importação de metadados em lote, exportação em lote também, controlar o acesso, então ver quem são as pessoas que têm acesso à submissão, controle, etc e tal, definição de grupos, colocar pessoas dentro de grupos, isso tudo é a tarefa principal de quem está gerenciando o repositório no dia a dia, tá? E é isso, eu acho que pelo menos um básico de como que funciona o Dspace por cima, assim, só os conceitos iniciais, eu acho que eu consegui passar até o próximo vídeo.